O representante do clã do veneno é arremessado para longe após receber um soco supremo. Ele cai de cara no chão e quica rodopiando para o alto. O cara bate de costas na parede e solta um grito ensurdecedor. Ele cospe sangue, gemendo de dor, murmura. Que porra foi essa? O prota vem caminhando na direção dele e declara: não seja uma putinha, e com um olhar sombrio, afirma: nós só começamos. E o representante do clã do veneno, todo lascado, reflete: esse cuzão está mesmo planejando me matar? Não tem chance de ele quebrar as regras da academia. É um blefe, né? E tremendo de dor, conclui. Mas meu corpo não se mexe. Se mexe, e o prota, com um olhar intimidador, questiona. Fez algo que não deveria, sabe o que fez? E o representante do clã do veneno, apavorado, teme. Por favor, se mexe, se mexe. Ele olha para o prota e pondera. Porra, que merda. Se mexe, e o prota, preparando um socão, grita: insultou minha mãe com essa boca suja. O representante do clã do veneno parte para cima do prota e, acertando um soco em cheio, rosa, seu bastardo de merda, e com um enorme sorriso no rosto, declara: deixou sua guarda baixa. Ele fica espantado com o que vê. O prota segura a mão dele facilmente e ele, amedrontado, sussurra: minha técnica das 10 estrelas foi bloqueada facilmente. O prota aperta o punho do representante do clã do veneno, que solta um grito ensurdecedor. E apavorado, suspira. Esse cara ele tá sério. Porra, tenho que matá-lo. Ele abre as mãos em direção ao prota, que fica sem entender absolutamente nada. Um veneno vai em direção a ele, que rapidamente pula para trás, se afastando. E o representante do clã do veneno, furioso, arremete uma onda de veneno em direção ao prota, que começa a ser queimado pelo veneno. E o cara, gargalhando, comenta: funcionou. No quarto nível do meu veneno de destruição, posso manter 7 tipos de veneno condensados em mim. E caminhando em direção ao prota, observa. Esse era o veneno ácido, o mais mortal de todos. É tão perigoso que o chefe me falou para não usar nos membros do culto. E com um enorme sorriso no rosto, conclui: mas não posso me preocupar com isso quando estou perto de morrer, né? E assustado ao ver o prota se levantando, grita: tampe o sistema, alertando o prota. Relata: um veneno ácido poderoso foi identificado no rosto e na mão do usuário. Emergência, modo de defesa ativado, neutralizando o veneno e restaurando a pele danificada. A pele danificada será completamente restaurada em breve. O prota fica extremamente puto, e o representante do clã do veneno, apavorado, grita: que porra é essa? E apreensivo, teme: ó, que eu estou vendo não só neutralizou o veneno como se curou. Isso não deveria ser possível nem para um mestre marcial. Ele cai de bunda no chão e, tremendo de medo, suplica: se seu desgraçado de merda, você é um monstro. E o prota, rangendo os dentes, rosna: veneno, veneno. Merda de veneno, claro que, como um membro do clã, vai querer usar. Mas aí que tá, estive pensando e não quero deixar vocês viverem mais. O representante do clã do veneno começa a chorar e cai no chão. O prota acerta um socão em cheio no seu queixo, o arremessando para longe. Ele começa a cuspir sangue e tossir muito, e espantado, grita: porra, que merda é essa? O prota fica surpreso e o representante do clã do veneno, ajoelhando-se, implora: por favor, misericórdia, tenha misericórdia. Por favor, e todo lascado, suplica: por favor, só dessa vez. Me perdoe. Ele fica surpreso. O prota pega no braço dele e, falando bem de pertinho, sussurra: quer viver? Quer que eu te poupe exalando uma aura aterrorizante? Rosna fez minha mãe morrer em agonia e ainda tem a audácia de me pedir isso? E o representante do clã do veneno, chorando muito, desespera: eu me fudi demais, me fudi pra caralho. Esse desgraçado nunca vai me perdoar, é mesmo. Ouço os instrutores, o dormitório. Ele se vira e começa a gritar: socorro, socorro. O prota desativa o ponto de pressão dele, que apavorado murmura: minha voz, cadê minha voz? E o prota, destemido, indaga: estava tentando gritar por ajuda, já que o dormitório dos instrutores é aqui perto? E questionando, interroga: acha que eu ia ficar assistindo? Você é retardado pra caralho. E ele pisa na mão do representante do clã do veneno e, enraivecido: Cosna, é essa mão que usou para jogar veneno na minha cara? O representante do clã do veneno começa a gemer de dor, e o sistema, notificando o prota, informa: depois de analisar a pronúncia e o movimento dos lábios, é bem provável que ele disse: não, essa mão não. E o prota, o encarando, afirma: não vou te matar hoje. Não quero ser expulso da academia demoníaca por causa de um lixo como você. E o representante do clã do veneno, extremamente feliz após ouvir isso, espera: ele vai me poupar? E o prota, com um olhar intimidador, ameaça: em vez disso, vou te torturar tanto que você vai implorar para que eu te mate. Agora, porque não começo com seus ossos. Alguns minutos se passam e o representante do clã do veneno, após ser quebrado em pedaços, constata: como eu acabei assim, não lembro. Lembrei, Baekji ele se vira para o lado e reflete: porque usei algo como um microveneno no Baekji. Microveneno, porra de microveneno. Quando comecei a aprender sobre microvenenos. A cena se passa para 6 anos atrás na farmácia da casa principal do clã do veneno. A mulher, questionando, pergunta:
Quanto tempo vai demorar para ser efetivo? O representante do clã do veneno fica surpreso após ouvir isso. E a outra mulher, com um belo sorriso no rosto, responde: vai demorar menos de 1 ano. E a outra, agradecida, diz: parece excelente. E olhando para o veneno, comenta: então não vão perceber totalmente se não tiverem conhecimento de Ki interno. E a Lady Baek, explicando: concorda, claro. Alguém sem Ki interno nunca perceberia. Então, para o que quer esse microveneno? E o narrador, apresentando o personagem, relata: Mãe do Chão Yeon, Lady Baek, e a outra mulher, questionando, indaga: onde será que vai ser usado o fufufu dela? Encara o representante do clã do veneno, que fica sem entender absolutamente nada. Explicando a situação, ele relata: menos de 1 ano depois, a notícia da morte da 7ª esposa do Lorde, a Lady Wa, se espalhou por todo o culto demoníaco. Minha mãe ficou radiante com as notícias da morte dessa mulher imunda que ela odiava. Mas essa felicidade durou pouco. Descobriram em pouco tempo que a causa da morte foi um microveneno. O papai ficou furioso. Por sorte, conseguimos escapar da ira dele graças ao médico demoníaco defender que microvenenos não são exclusivos do clã do veneno. Mas o cozinheiro que fazia a comida dela tirou a própria vida e, assim, o verdadeiro culpado nunca foi encontrado. A única coisa que conseguiram descobrir foi que aquele cozinheiro teve contato com a Dama do Véu algum tempo atrás, mas ninguém conseguiu descobrir quem era ela. Por causa desse incidente, meu avô, que era o líder do clã do veneno e um dos 6 anciãos do conselho, perdeu sua posição no conselho, e meu pai cortou todas as relações com suas esposas dos 6 principais clãs, e a Lady Baek, sentada em sua cama, afirma: não é verdade, Sumi, sua mãe não usou ele. E questionando, pergunta: você me viu entregar o veneno para ela também, certo? E se explicando, justifica: mas se eu contar isso, não seria diferente de confessar que sou assassina. E tocando no rosto do seu filho, sussurra: Sumi, meu filho, isso é um segredo que deve ser levado para o nosso túmulo. Senão, até você vai receber a ira do seu pai. E o representante do clã do veneno, preocupado, sussurra: mas finalizando a história, ele narra: no fim, minha mãe faleceu alguns anos depois por causa da culpa. Queria contar para todo mundo que não foi a minha mãe, mas não podia quebrar minha promessa com ela. Foi quando jurei que me tornaria o Lorde, a posição mais alta do culto demoníaco celestial, e me vingaria da verdadeira culpada e de todo o clã pelo bem da minha mãe. E por aquela mulher imunda ser a raiz do problema, eu iria matar o filho dela, Cheon Yeon, com as minhas próprias mãos. Ele olha para o Prota e, chorando muito, lamenta: me perdoe, mas não importa o quanto eu treine, não acho que posso derrotar esse monstro maluco. E o Prota, com um olhar intimidador, declara: mesmo que você continue nessa academia, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você iria usar veneno nos outros cadetes também. Já que não posso te matar, vou apenas destruir seu Dantian. O representante do clã do veneno fica apavorado após ouvir isso e começa a gemer de dor. Ele balança a cabeça para todos os lados, e o Prota, analisando a situação, observa: que é isso? Ele ainda está resistindo mesmo depois que eu ativei os pontos de pressão do Ki de paralisia? Ele quer falar alguma coisa? Talvez eu deva liberar o ponto de pressão do Ki do silêncio. E o representante do clã do veneno, após ter a sua voz de volta, gagueja: é o Yu só aí o Prota. Após ouvir isso, comenta: o que ele tá falando? Nano? E o sistema informa. Começando a análise, explicando, declara: não foi o clã do veneno que matou a sua mãe. Prota fica surpreso após ouvir isso e, se levantando rapidamente, interroga: o que está falando? E o representante do clã do veneno gagueja: o sistema, traduzindo, anuncia: uma das damas dos outros 5 clãs é a verdadeira culpada pela morte da sua mãe. E o representante do clã do veneno, chorando muito, gagueja: o sistema, traduzindo, anuncia: então, por favor, poupe o meu Dantian. E insistindo, gagueja: e o sistema, traduzindo, anuncia: minha mãe foi. E o representante do clã do veneno, caindo na real, constata: merda, se eu contar tudo, acabarei revelando que foi a minha mãe que forneceu o veneno. Qualquer coisa menos isso. E o Prota, solicitando, ordena: Nano, análise facial. E o sistema, notificando, informa: ativando a análise facial. E o Prota, questionando, pergunta: tenho certeza que a culpada está entre os outros 5 clãs. O representante do clã do veneno se vira, e o sistema, alertando o Prota, informa: não há diferença notável em seus músculos faciais. A probabilidade de estar mentindo é menos de 5%. E o Prota, surpreso após ouvir isso, reflete: mas eu não tinha certeza de que o culpado era o clã do veneno. Se isso é verdade,
Descontei minha raiva em um inocente. Ele fecha o punho e, enraivecido, rosna. Então o clã do veneno não. A Ladybike realmente não teve nada a ver com a morte da minha mãe? O representante do clã do veneno fica pensativo após ouvir essa pergunta, e o sistema, analisando a situação, informa. Houve alteração em suas pupilas e músculos faciais. A probabilidade de estar mentindo é 75%. E o Prota, exalando uma aura aterrorizante, rosna. Como pensei, e o representante do clã do veneno, apavorado, grita: eu não estou mentindo, não estou mentindo. E o Prota, desferindo um soco no peito dele, ordena: cala a porra da boca. O representante do clã do veneno sente uma tremenda dor e começa a gritar. E tendo seu ki destruído, constata: meu ki interno está dispersando. Meu ki interno está meu ki interno. Ah, merda, a cena se passa para o segundo andar da enfermaria da Academia Demoníaca. O Dr. Baek Jong-moon, com suor no rosto, murmura: ah, tenho um mau pressentimento e pensativo. Comenta: devo deixar alguns antídotos prontos. Ele toma um puta susto após alguém bater na porta e, ao ver o Prota, exclama: você viu o Prota, com um olhar sério, pede: doutor, por favor, faça alguma coisa com ele. O pessoal fica pensativo após ver isso, e o Dr. Baek Jong-myung, apavorado, pergunta: o que diabo você fez para ele acabar assim? E o cabeludo, apavorado, sussurra: ah, isso. Aquele filho da puta maluco ele o trouxe mesmo. E o Dr. Baek Jong-myung, questionando, interroga. Cheon Yoon se explique agora. Alguns minutos se passam e o doutor, analisando o pulso do representante do clã do veneno, constata: meu Deus, seu Dantian foi destruído. Explicando a situação, conclui: veneno da destruição é a melhor arte marcial do clã do veneno. A energia interna que ficava no seu Dantian era essencial para formar e manter o veneno sem o machucar. O dano causado ali fez com que o veneno se espalhasse em seu corpo. Ele se vira para o Prota e, com suor no rosto, sussurra: posso não ser um artista marcial, mas sei o quanto valorizam seus Dantians. Sabia que algo ia acontecer, mas nossa. O doutor começa a realizar o tratamento e alguém, tossindo, pergunta: como o sangue dele consegue ter esse cheiro, doutor? E o Dr. Baek Jong-myung, apavorado com o que vê, constata: ainda está vivo mesmo com todo esse veneno fluindo em suas veias? Será que tem resistência já que aprendeu artes marciais de veneno? Tá aguentando de algum jeito, mas pode morrer em breve. O que eu faço de ficando louco? Grita: sim, eu tenho aquilo. Juro que estava aqui. Aonde está? E achando um antídoto, exclama: achei. Eu achei o antídoto do meu professor e aplicando o antídoto, ordena: vai se sentir como se fosse morrer, mas se quer viver, beba isso. E o Prota, com um olhar sério, reflete: porra, não posso deixá-lo morrer assim. Nano, pode entrar no corpo dele e curá-lo. E o sistema, respondendo, informa: isso é contra as regras do sistema. O DNA do usuário foi registrado, então não posso ser transferido para outra pessoa ou ser expulso do seu corpo. E o Prota, após ouvir isso, reflete: então, acho que não tem jeito, e surpreso, constata: Nano, consegue analisar o veneno nesse sangue? E o sistema, respondendo, informa: é possível. E solicitando, ordena: coloque seus dedos na substância que quer analisar. E o Prota, tocando no sangue, comenta: assim? E o sistema, explicando, informa: analisando o veneno. Análise completa: 7 tipos diferentes de toxinas foram encontradas juntas, causando um novo efeito tóxico. O Prota levanta a cabeça e, pensativo, comenta: me diga quais remédios combinar para criar um antídoto rápido. E o sistema, explicando, informa: criando realidade aumentada na visão do usuário. Puraria lobata, Tarashacum platicarpum, Rutinua cordata, Circium pendulum, Sissum barbarum. E o Dr. Baek Jong-myung, após aplicar todas as agulhas, seca o seu suor e sussurra: ufa, parece não ser tão crítico agora que impedir que o veneno se espalhe com a acupuntura e o antídoto. Ele fica pensativo e, após sentir um forte odor, comenta: isso é erva medicinal cozinhando, que porra é essa? Ele caminha até o Prota e, questionando, pergunta: ei, tá fazendo o quê? O Prota se vira para ele e, respondendo, diz: bem, fazendo um antídoto para resolver a situação. E o Dr. Baek Jong-myung, se aproximando, exclama. E é assim, com essa cena satisfatória demais, que o capítulo de hoje chega ao fim. E aí, galera, o que vocês acharam do episódio de hoje? Esse final foi bom demais, fala a verdade. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio.